E hoje nós vamos falar de uma questão que incomoda mesmo muitas pessoas. E com o passar do tempo, né, a gente vai perdendo muitas coisas no nosso organismo. É natural, né? A gente vai envelhecendo. E uma dessas coisas é a audição. E nós vamos conversar com a doutora Perla Consuelo, da Audioserra. Ela é fonoaudióloga e vai explicar um pouquinho dessa nova tecnologia que desponta no mercado, né, nessa área, e que traz muitas coisas boas para esses pacientes. Seja bem-vinda, doutora Perla, que bom tê-la aqui no nosso programa. Obrigada, Luciana, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui contigo para a gente bater esse papo. Isso mesmo. É uma questão que, por muitas vezes, é natural, né, doutora Perla? A gente acaba perdendo o nosso corpo, né? Vai, Sim, aos pouquinhos, também envelhecendo. E o ouvido não seria diferente, né? O que acontece com a nossa audição com o passar do tempo, né? Como é que isso funciona? então, normalmente com o aumento da idade, todo mundo em alguma fase da vida vai começar a ter uma queda auditiva. Na maioria das vezes, qual é o primeiro sinal? Eu ouço e não entendo. Eu estou ouvindo, mas eu não consigo entender. Opa, isso já é um sinal de alerta. Sim. Né? É um sinal que já tem alguma coisa que não está funcionando bem no sistema auditivo. Então, a gente precisa fazer uma avaliação auditiva com o exame de audiometria, para a gente poder detectar como que está essa audição e ver o que já é possível ser feito para melhorar. Isso, por exemplo, é uma questão genética, cada um, né? Isso acontece diferente com cada pessoa, crianças, adolescentes. O fato, por exemplo, hoje, né, se usa muito fone de ouvido e tudo mais, isso altera? Sim, a gente tem várias causas para perda de audição, né? A criança pode nascer com uma perda, Sim. Ela pode adquirir durante a infância, tá? Por alguma doença, por algum acidente, algum trauma. A gente tem as perdas normais pela idade, pelo envelhecimento. Sim. Tem as causas hereditárias, sim, né? E a questão do ruído, né? Que hoje em dia o abuso, principalmente dos fones de ouvido, futuramente vai ser um problema bem grande para essa nova geração. Nossa, inclusive nos aparelhos, vem até, quando você aumenta, eles colocam um stop, vamos botar assim. Um limitador, né? A partir daí, você pode causar algum dano à sua audição. Isso é bom ser respeitado, né, doutora Perla? Sim, com certeza. Porque a partir de 85 decibéis, o som já começa a ser lesivo. E você é exposto há pouco tempo a esse som, além do limite que seria o ideal, você já cria uma lesão que, com o passar do tempo, ela fica irreversível. Sim. Não tem o que se fazer, né? É melhor o uso daqueles fones dentro do ouvido ou aqueles que causam uma acústica melhor? O externo, aquela concha. Sim. Por quê? Porque ela abafa o som externo. Então, quando eu abafo o som externo, a tendência é eu não aumentar tanto o volume, sim, tá? O plugzinho que fica só dentro do canal auditivo, como acaba deixando captação externa, a tendência é a pessoa querer aumentar mais o volume. Sim. Então, no caso de usar o fone, o ideal é o concha. O concha. Né? Quanto mais abafar o som externo, melhor. Sim. Então, a escolha, né, desses fones seria importante. O ideal é evitar. Mas tem gente que gosta muito para fazer uma atividade física, né, uma caminhada. Sim. É ter atenção na altura do volume e optar pelo fone que vai abafar mais o som externo. E hoje a gente está vendo que as pessoas estão fazendo reuniões remotas, aulas, né? E o uso tem sido cada vez mais frequente. Sim. Então, o ideal para esse profissional também, né, da área, é a escolha desse fone de ouvido ser assim. Isso aí, né? escolher o fone correto. É importante investir num bom aparelho. Investir num bom fone, que tem uma qualidade sonora boa, porque aí não vai ter a necessidade de aumentar o volume. E aí as mães, né, mamães aí de casa, observem, né, os filhos, né, Dora? O que você diria para essas mães?
Em relação às crianças, a mãe tem que ficar sempre atenta àquela criança que fica muito perguntando, o quê? Né? É um sinal de alerta. Ela pode ter uma perda de audição, como não. Pode ter só uma dificuldade de processar as informações auditivas. Sim. Como pode também ser uma falta de atenção. Sim. Então, numa situação dessa, é bom a mãe estar avaliando, porque se for uma coisa recorrente, o ideal é procurar um profissional para fazer uma avaliação. E isso causa até uma alteração no equilíbrio, né? Várias coisas que podem acontecer, né, doutora? Até uma labirintite pode vir por uma perda de audição. Sim, sim. Então, qualquer sinal de dificuldade auditiva, eu ouço, mas não entendo, precisar aumentar o volume, precisar que o outro fale mais alto. Crianças que têm costume de ficar batendo em tudo quanto é coisa, que caem muito, é interessante fazer uma avaliação auditiva e uma consulta otorrinolaringológica para ver o que pode estar acontecendo. Porque pode ser uma alteração auditiva. Sim, e nessa consulta ela vai para aquela cabinezinha, não é isso? Isso. E é avaliado justamente esses decibéis aí, né, de audição. É um exame muito simples, né? Simples, não dói, rápido. Né? As crianças até acham interessante, né? Porque entra numa cabinezinha, coloca o fone. Isso. E os mais velhos lembram daquela época da cabine do sim ou não. Isso aí, é isso aí, isso mesmo. E para idosos também é uma complicação, né? Porque anda na rua, às vezes perde a noção, né? Pode atravessar uma rua e não ouvir um carro. Isso tudo dificulta a vida, né, normal de uma pessoa. Sim. O que a gente tenta hoje com os aparelhos auditivos? Dar uma qualidade de vida melhor, né? Se eu tenho como corrigir, por que não? Sim. Apesar da resistência ser muito grande ainda hoje, a gente hoje consegue uma adaptação muito boa, porque os aparelhos auditivos estão muito bons. Quem, infelizmente, ainda tem essa questão do preconceito, a gente consegue aparelhos de tamanho menores. Antigamente a gente só tinha aparelho grande. Então, para quem ainda tem o preconceito, não deveria ter, porque eu acho que a gente não tem que esconder a deficiência, a gente tem que mostrar a deficiência para o outro saber lidar com a gente. Exatamente. Né? Então, apesar disso tudo, a gente hoje já tem aparelhos pequenos, né? A gente tem aparelhos que não precisam trocar pilha mais, né? Que já são recarregáveis, com bateria igual de celular, bateria de lítio. Então, a gente está com muita coisa moderna, só não se adapta, eu sempre falo isso no meu consultório, só não se adapta quem não quer. E não depende de mim, depende do cliente, do paciente. Vamos mostrar algumas dessas novidades, né? O que mudou na tecnologia? Primeiro, eles ficaram bem menores, né? Mais fáceis realmente de adaptação. Mas o que mais mudou, né? A qualidade do som, o que mudou? O que é um aparelho auditivo? Ele é um amplificador do som. Só que antigamente a gente tinha basicamente só isso nos aparelhos, amplificava o som. Então era aumentar o volume e abaixar. Hoje a gente tem o ajuste dos aparelhos feito em faixas, que a gente, profissional, chama de canais. Então, a gente pega a audiometria, que a gente mede uma faixa de 8 frequências, e dentro dos aparelhos auditivos a gente tem subdivisões dessas faixas da audição. Quanto mais faixas eu tenho, mais puro é o som. Então, mais fácil fica para a pessoa se adaptar. A gente tem também uma evolução dos microfones. Como que seria isso? Se eu estou num ambiente de muito barulho, por exemplo, uma festa, e a gente está conversando, eu procuro ficar de costas para o barulho e de frente para o falante. Que o aparelho vai fazer o seguinte, ele para de pegar o som 360, porque a gente está conversando frente a frente, ele muda esse foco para 180, de 180, dependendo da tecnologia, ele vai estreitando essa captação da fala para facilitar o entendimento. Que perfeito. Então, isso é fantástico. Fantástico. Né? Outra coisa que a gente tem também, de acordo com a tecnologia, é a questão do redutor de ruído. Você tem que se adaptar a isso tudo, né? Fazer com que também o aparelho funcione dessa forma, né? O usuário, ele tem que ter uma postura de acordo com cada situação, para o aparelho conseguir fazer toda essa jogada que ele tem de possibilidades dentro dele, tá? Hoje eles se comunicam entre eles, então a gente tem jogadas de informação de um lado para o outro,
também para facilitar a conversação. A tecnologia que a gente trabalha, que é a Signia, ela tem vários recursos que só a gente tem, nenhuma outra empresa tem. A gente tem um recurso que faz a calibração da voz da pessoa, da distância do aparelho para a fala, para a voz ficar mais normal, nítida, né? mais normal para ela. Porque a maioria das vezes a queixa que a pessoa tem quando coloca o aparelho pela primeira vez, a minha voz está estranha, está diferente. Ela está se ouvindo, na porque verdade. Porque ela volta, né? a se ouvir. E há quantos anos já não se ouvia? Sim. Então, ela começa a perceber a voz dela diferente. Então, quando o aparelho faz essa calibração, ela deixa a voz dela mais natural, né? Dentro dos aparelhos hoje tem sensor de movimento, então dependendo da situação que a pessoa está, o aparelho já faz modificações ali na captação da fala. Sim. Então, assim, a gente tem muito recurso para facilitar o dia a dia. Com certeza. E quanto mais recurso eu tenho, mais tranquila é a adaptação. Perfeito. Os nossos aparelhos, até os mais simples, eles já têm tanto recurso que isso já fica fácil. A escolha do aparelho, né, ela é do paciente ou também você busca, né, sempre, esse é melhor, você vai se adaptar dessa forma de acordo com o tipo de problema mesmo, né, que cada pessoa vai ter. Você trouxe alguns aparelhos, a gente vai mostrar para vocês agora, que a gente encontra lá na Audiocenter com a doutora Perla. Audioserra. Desculpa, a Audioserra com a doutora Perla. Então, é importante que seja feita uma consulta, né? E tenha essa avaliação que é primordial. Na primeira consulta, a gente avalia a audiometria e vê qual é a necessidade tecnológica que essa pessoa precisa. Precisa de um aparelho mais sofisticado? Não, um aparelho mais simples vai atender. Então, a gente escolhe o aparelho não é pela cara do cliente, é pela necessidade. Sim, tá? Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero o aparelhinho pequenininho que fica dentro do ouvido. A gente precisa ver se ele vai se adequar àquela necessidade. Se o problema dele é para esse Sim, aparelho. então, tanto a tecnologia quanto o modelo de aparelho, a gente precisa avaliar de acordo com a necessidade, com a parte física. Sim. Que às vezes a pessoa quer um certo modelo de aparelho, mas o físico não permite. Você diz o ouvido, sim, ele não... sim. Por exemplo, um pequenininho pode não entrar porque sim. ele tem uma cavidade estreita demais. Sim. Olha, isso é muito interessante. E a gente, então, orienta o que é possível e dentro daquelas possibilidades a pessoa escolhe. Eu não quero aparelho grande de jeito nenhum. A gente tem aparelho grande? Tem. Sim. Trouxe aqui pra gente ver. Vamos mostrar um de cada vez. Eu trouxe pra gente ver. Ele é usado em situações específicas. Sim. Tá? Que é necessário o grande. Hoje, aparelho muito grande é aparelho muito potente. Só vai ser adequado para pessoas que têm perdas em torno lá de 100 decibéis e que já estão adaptadas a um aparelho desse tipo. Né? O que fez com que os aparelhos hoje diminuíssem de tamanho? Os engenheiros pegaram e tiraram a peça que dava a força do aparelho de dentro dele e colocaram do lado de fora, dentro do conduto, através de um fiozinho. Sim. Isso possibilitou a diminuição do tamanho deles. Tá? Então, a gente tem aparelhos que são bem potentes para perdas grandes, com o tamanho bem diminuído. Então, vamos mostrar um pouquinho dessa tecnologia que você encontra lá na Audioserra com a doutora Perla, né? O telefone vai aparecer aí na telinha para que você até possa entrar em contato e fazer, né, primeiro essa avaliação e escolher o aparelho que você tanto está desejando nesse momento, né? É qualidade de vida, gente. Eu digo assim, é um investimento para a saúde. Sempre. Vamos mostrar esse primeiro. Esse primeiro modelo é o nosso xodózinho, tá? É um aparelho que ele é recarregável. O carregamento pode ser feito tanto portátil quanto com fio, né? Como que seria esse carregamento portátil? Essa caixinha é o carregador, tá? Sim. Então, a gente encaixa o aparelho ali e liga na tomada ou num carregador daquele sem fio. E ali a caixinha ela vai carregar os aparelhos e vai guardar 3 cargas extras. Então, durante 3 dias eu consigo carregar esses aparelhos sem precisar ligar na tomada.
tá? Então, vou fazer uma viagem rápida para o Rio, por exemplo. Não precisa levar... Não precisa levar fio, levar nada, porque tem carga na caixinha que vai ser suficiente, tá? E o modelinho dele já é totalmente revolucionário, né? Muito Num primeiro momento, as delicado. pessoas estranham. Ah, é muito grande. Tá, mas por ele ser mais fininho, ele se adapta muito melhor. E... Ele é bem anatômico, bem né? anatômico. Quase que automático, ele já entra no condutor. É bem anatômico. E acaba se confundindo com o pezinho do óculos. Então, quem está preocupado com a coisa da estética, esse aparelho fica perfeito. Sim, tá? sim. Não vai quase aparecer. Isso, né? Ele fica perfeito. Ótimo. O segundo. Vamos mostrar. O segundo modelinho também é recarregável, tá? Esse a gente só consegue carregar na tomada, não tem carregamento portátil, tá? Eu não falei do outro, também se enquadra para esse. A bateria dura em torno aí de 19 horas. Nossa, tá? perfeito. Então, o dia inteiro. E como que vai fazer o carregamento? Toda noite, coloca para carregar toda noite que você nunca vai ficar sem carga. Sim. Ah, mas não tem problema. Quantas horas leva para carregar? 4 horas. A carga completa 4 horas. Não tem problema se ficar mais tempo? Não tem problema. É igual o seu celular. A gente não tem o hábito agora, sempre de noite, botar o celular para carregar? Bota o seu aparelhinho também, né? Uma tomada para cada um. Exatamente. Só não posso deixar ele lá, porque por algum motivo eu vou ficar sem usar. Não pode largar na tomada direto. Sim. Né? Porque senão vai danificar o aparelho. Sim. O próximo é aquele pequenininho aqui, Johnny. Esse que é aquele que entra. Isso, esse menorzinho aí é o... Todo mundo chega pedindo. Eu quero aquele não quer que apareça, que né? fica dentro do ouvido. O que que acontece? Ele é o aparelho e ele está todo dentro do conduto, né? Então, se eu não tenho um conduto amplo, que caiba todas as peças dentro da moldagem da orelha... não vai ser possível fazer essa confecção. Se eu tenho uma perda pequena, aonde o meu grave, os sons mais grossos estão preservados, eu também não indico esse modelo, porque a pessoa vai ter um desconforto com a própria voz, porque vai abafar o som. É possível fazer sob medida, mas é um custo muito adicional? Não. O que vai limitar a gente na escolha desse modelo é a perda e a parte da anatomia da pessoa, né, do ouvido. Sim. Tá? Ele é bem pequenininho, né? Realmente é uma coisa revolucionária. Né? Eu sei que o meu avô usou o aparelho, o dele era enorme, mas ele não tinha problema com isso, usava tranquilamente. E eu me lembro, né? E lembrando do dele e vendo todos esses menores hoje, é uma tecnologia fantástica, realmente uma tecnologia dentro da fonoaudiologia, né? da área muito grande. O outro, pequenininho também, pratinha. Esse é um aparelho convencional de pilha, tá? Esse aí tem a necessidade da gente trocar pilha de dias em dias. A gente tem um aviso que ele emite para saber que tem que fazer a troca dessa pilha. É feito em casa, não precisa ir no consultório para trocar. Tá? São pilhas bem miúdas, são pilhas né? Bem específicas. São pilhas específicas para aparelho, né? E ele também é um bom aparelho. Sim, a diferença dele para o recarregável vai ser só essa questão de troca de pilha. Sim. E os de cima, né? Que são aqueles que até a gente tem mais conhecimento, né? Do antigamente, que são específicos para quem também tem perdas maiores, seria isso? Sim, são aparelhos maiores, porque eles são para perdas maiores, né? Dependendo do tamanho dessa perda, a gente não tem aparelho pequeno para se adaptar. Tem situações também que a pessoa tem algum problema de ouvido médio, muita infecção, muita otite, e a gente não pode colocar um desses pequenininhos, porque a pecinha que faz a força do aparelho está totalmente dentro do ouvido.
Então, se por algum motivo entra ali uma infecção, né, dessa orelha, vai danificar. Então, tem alguns casos também que a gente não pode colocar esse pequenininho atrás da orelha. Sim, porque tem senão vai cobrir, o né, maior. uma não área de infecção. Isso aí. Não só pelo tamanho da perda, mas também por algumas restrições de problema de ouvido médio. Sim, e dependendo da situação, doutora Perla, é necessário fazer um acompanhamento com o otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo, né? Sim. A gente tem muitos pacientes, eu vou dar exemplo de uma doença que chama Meniere, onde a pessoa tem uma variação auditiva. Sim. Então, quando essa pessoa já é usuária, por exemplo, e chega para mim se queixando que está sentindo que o aparelho está baixo, a primeira coisa que eu faço, audiometria. Se eu vejo pior, eu encaminho para o otorrino dela. Por quê? Para ele ver por que está tendo essa variação auditiva, para ver se ele tem que adequar uma medicação, se tem alguma coisa dentro da dieta que a pessoa está fazendo errado e está interferindo nesse problema auditivo. Sim. Então, a gente trabalha em conjunto, tá? Perfeito. Fonoaudiólogo com otorrino. Qualquer problema que a gente detecte, que esteja interferindo ali na adaptação, no uso do aparelho, a gente sempre faz o encaminhamento para o médico. Com certeza. Após o uso do aparelho, a pessoa pode continuar tendo perdas auditivas, isso é normal? Ou freia alguma coisa, casos e casos? Então, a gente sempre frisa a questão do entendimento. Hoje, os aparelhos auditivos, eles não servem só para fazer você ouvir mais alto. Eles estimulam toda a parte cerebral relacionada aos sons. Sim. A gente não escuta com os ouvidos, a gente escuta com o cérebro. Hoje todo mundo fala isso. E é a verdade. Sim. Aqui na orelha entra o som. O que a gente vai fazer com esse som é o cérebro que vai sabe comandar, que vai comandar. Ele que sabe o que ele vai fazer com esse som que está entrando via orelha, né? Então, se eu estou ouvindo pouco e não estimulo para ouvir na altura ideal, essas áreas elas vão funcionando menos e a tendência delas é cada vez entendendo menos o que está ouvindo. Sim. Né? O que está escutando. Então, a gente precisa do aparelho para estimular as áreas auditivas no cérebro, tá? Então, vou perder a audição? Se for da idade, não vou conseguir segurar. Sim. Mas se eu estou usando o aparelho e estou fazendo a estimulação, o entendimento a gente preserva. O cérebro vai se adaptar àquela nova realidade. Vai. Né? E vai sendo estimulado e a gente consegue segurar essa perda do entendimento. Sim. Eu tenho muitos casos no consultório onde a gente observa. Por exemplo, eu preciso usar essa altura de som, mas como para mim aquilo ali incomoda, eu diminuo. Não consigo usar aqui, diminuo. E isso, com o passar do tempo, o que acontece? Eu estou usando menos som do que eu preciso. Sim. Então, eu tenho menos estimulação e o meu entendimento cai. Então, assim, eu sou muito resistente a deixar o meu cliente ficar diminuindo o aparelho. Eu falo, vamos tentar acostumar com essa intensidade. Mais para frente, se já estiver acostumado, a gente dá a liberdade dessa possibilidade de abaixar e aumentar o volume. Sim. E, no final das contas, todo mundo se adapta muito bem. Sim, com certeza. Tá? Então, faz um convite, doutora Perla, as pessoas conhecerem a Audioserra, né? Conhecerem essas novas tecnologias, fazerem uma avaliação, que é sempre muito importante. Se você está sentindo dificuldade, né? Você está percebendo até que filhos ou pais e mães estão com essa dificuldade. Às vezes a gente reclama, nossa, fulano está escutando televisão nas alturas. Isso pode ser, né, uma perda de audição e não uma mania, né? Isso é importante. E aí está na hora de conhecer lá a doutora Perla na Audioserra. Faz um convite, doutora Perla. Eu queria convidar, então, todo mundo que tem alguma dificuldade auditiva ou percebe alguém na família essa dificuldade, liga lá pra gente, marca uma consulta que a gente vai te atender com todo carinho, tá? Vamos fazer a avaliação auditiva, orientar. Se for necessário, a gente vai encaminhar para o médico. Se não for necessário, ali mesmo a gente já vê o que está acontecendo e já resolve o problema. Onde fica a Audioserra? A Audioserra fica na rua Aristão Pinto, no centro da cidade.
Que vai dar na Ponte da Na 7. ponte, perto da ponte da Rua 7. Isso, ali é fácil de... Vai pela General Osório. Isso. Né? A primeira à direita... É só retornar. É só virar aqui. Ali tem um estacionamento perto, é fácil de chegar. Fácil. Muito obrigada pela sua presença, né? Pelas informações. É sempre importante a gente explicar, né? De uma maneira mais simples, didática, para as pessoas que estão em casa entenderem até mesmo o que estão passando ou alguém, né, por perto esteja passando no momento. Eu queria agradecer o convite. Sempre que precisar, pode chamar que a gente vem. E qualquer novidade, retorne. Eu trago para vocês. Obrigada mais uma vez.